Eu não tenho dinheiro e eu preciso farmar. No último vídeo, iniciamos nossa jornada em Jotô, mas o verdadeiro desafio é o dinheiro. Como um jogador sem acesso a muitos recursos consegue enriquecer esse jogo mesmo após todas as mudanças? E a resposta é bem simples: capitalismo. Nesse vídeo eu vou mostrar o meu plano para reerguer esse personagem após um ano parado, aplicando técnicas empresariais do mundo real, e vou explicar como vencer o verdadeiro inimigo utilizando a teoria dos jogos. Eu já adianto, se você acha que o verdadeiro problema que faz você ser pobre nesse jogo é o time de desenvolvedores, eu tenho más notícias para você. O verdadeiro inimigo é outro. Sejam muito bem-vindos novamente a Solo Leveling. E no vídeo anterior eu mostrei para vocês que o nosso início de jornada em Jotô é bem simples, huntzinha até o level 80, e aqui vocês podem ver a gente terminando o nosso level 80, fazendo as capturas diárias aqui na hunt de Machamp com o nosso Porygon. Mas esse vídeo aqui não tem o foco de Jotô, nós vamos falar sobre nosso time básico, nossa rotina diária e nosso planejamento capitalista para enriquecer nesse jogo. E o nosso time é realmente muito básico. Aqui um clipezinho mostrando para vocês com o que a gente tem nesse momento, os nossos limões, para a gente poder fazer a nossa limonada. A gente tem uma Floches ataque 7, um Meowstic ataque 5, Alakazam ataque 5, uma Cream na PB que eu peguei na época do aniversário usando as minhas PBs. Temos uma Hatterene e temos um Togetic. Tudo muito simples, muito básico. Esse time aqui não vai levar a gente muito longe, a gente precisa evoluir e o principal foco é o T1H. Então a nossa rotina diária é basicamente fazendo a Bruno com o boost, para a gente poder pegar Nightmare 60 e fazer a Sarkis futuramente. E para caçar na Hunt 400 sem T1H é uma tristeza muito grande. A gente sempre tem que esperar 2 pokémons carregarem. No meu caso eu espero a Alcremie e a Florges, e a gente mata sempre com 4 pokémons. Atualmente esse personagem está com disco 3. E com esse time e esse setup que eu expliquei para vocês, a gente consegue fazer incríveis 600k por hora, o que é péssimo. Então a gente precisa de outras estratégias, e aqui a gente entra no plano. Esse plano é dividido em 3 partes. A primeira delas é o dinheiro no curto prazo, que são atividades que você faz que retornam dinheiro imediato. Os exemplos mais simples disso são as hunts e as profissões. A gente tem o plano de médio prazo, que geralmente envolve alguma atividade que não te dá um retorno imediato, mas vai te dar um retorno ali em 30 a 60 dias, você tem um bom retorno. Um ótimo exemplo disso são a captura de um T1H, por exemplo, especialmente hoje em dia se você tiver a task para fazer. Se você for catar no pelo ali, eu acredito que não vale tanto a pena, mas se você tem a task vale a pena sim, principalmente se você não tem T1H assim como eu. E algumas quests, como por exemplo a Chosen, ou outras quests com lucros muito altos, mas isso é para o futuro. E o verdadeiro dinheiro está no longo prazo. A PXG é um jogo de longo prazo, e dentro desse pensamento existem projetos e investimentos que pode demorar um dia ou pode demorar um ano, mas é aqui que o dinheiro realmente entra na conta. Então, para o curto prazo, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo a huntzinha com a task do Bruno, aproximadamente 1 hora para completar, sempre utilizando um Elixir de Luck, e fazendo as diárias de acadêmico. O médio prazo é a nossa captura de T1H, também estamos fazendo a daily e estamos nos preparando para quests mais avançadas. O nosso investimento a longo prazo é que eu encontrei uma Shiny Eve na PB vendendo por 2kk, eu achei um preço razoável, considerando o preço da Premier Ball e a exclusividade dessa captura, né, que só pode ser feita durante o evento dos namorados específico. Eu comprei, e o meu planejamento é fazer a Dungeon da Cyber de energia azul no nível máximo. É uma dungeon que eu consigo fazer com um Pokémon mais 0 de ataque 3, ou seja, pouquíssimo investimento. É o nível máximo que dá para fazer essa dungeon, e é uma dungeonzinha, é uma MD de energia azul. E eu não encontrei alguma outra que possa ser melhor no longo prazo. Então o nosso principal plano para o longo prazo é fazer uma Shiny Espion na Premier Ball utilizando a Cyber Plate, que a gente eventualmente vai dropar. A Shiny Espion é um T1C de Psy muito bom. Ela é utilizada em quests, dá para utilizar no PVP, dá para utilizar no PVE, Ultra Lab. É um Pokémon muito bom e muito raro de se ver na Premier Ball.
Eu tenho muitas energias azuis engarrafadas e nessa questão gostaria de pedir a opinião de vocês se existe alguma MD de energia azul que pode dar mais dinheiro no longo prazo, considerando que eu já tenho a EVE na PB. E agora a gente vai conversar sobre o principal componente desse plano, que é o marketing. E o primeiro passo para fazer dinheiro com marketing e com profissão é organizar muito bem os seus crafts, quanto de recurso que você consegue gerar no dia, e para isso eu criei uma calculadorazinha, utilizei o Cloud para fazer, e nessa calculadora a gente consegue colocar todos os crafts, o preço dos itens, e eu estabeleci uma margem de lucro mínima de 30% para o craft ser viável. Tem que fazer o abastecimento manual de dados, mas é um ótimo ponto de partida. Sem esses dados você não tem exatamente o quanto você lucra, o quanto você gasta, e isso é o seu principal inimigo na hora de fazer dinheiro com marketing. Você tem que conhecer os dados e como o seu servidor se comporta. É interessante também diversificar os crafts. Você, por exemplo, não vai gastar todo o seu recurso fazendo um item só, porque você vai abastecer o market demais. Se não tiver demanda para esse item, vai acabar abaixando o preço. E enquanto eu fazia todo esse processo de entendimento de como está funcionando o marketing no meu servidor atual, que é o Magma, eu me deparei com esse cidadão aqui. Com a Keyberry a 19k, o cara me dropa o preço para 10k sem motivo nenhum. E para explicar o porquê isso é uma estupidez absurda, eu vou utilizar a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um ramo da matemática que estuda a tomada de decisão estratégica em situações de interdependência. O que significa isso? As decisões que você toma quando você não depende só de você, você depende de outras pessoas. E dentro da teoria dos jogos existe um jogo clássico chamado Dilema do Prisioneiro. E explicando a grosso modo aqui para vocês entenderem, você tem inicialmente 2 jogadores. Esses 2 jogadores eles podem escolher cooperar entre si ou trair. Se um jogador coopera e o outro também coopera, cada um recebe 3 pontos. Se um jogador coopera, mas o outro trai, o que traiu ganha 5 pontos. Se os 2 jogadores traem, cada um ganha 1 ponto. E ganha o jogo quem tiver mais pontos no final. A possibilidade de ganhar mais pontos é se o jogador sempre trair o outro, porque você tem a possibilidade de ganhar 5 pontos. Isso parece bobo, mas a teoria dos jogos é um estudo tão importante que rendeu prêmio Nobel em Ciências Econômicas, por exemplo, para Steve Nash. E esse tipo de teoria é utilizado para explicar vários conceitos, principalmente políticos e econômicos ao redor do mundo. E basicamente o que esse cidadão aqui está fazendo é trair os professores no marketing. Porque quando você dropa o preço dessa forma, não só você faz menos dinheiro, como eu faço menos dinheiro, como todo mundo faz menos dinheiro. E quem fica feliz com isso? Você, o consumidor. No entanto, não pense que você está livre disso, porque isso acontece em qualquer situação no marketing, em qualquer profissão, com qualquer coisa. Então você também é afetado, só que em outra esfera. E com o pensamento cooperativo, eu já percebi, esse cara é um manito, ele não é brasileiro, é de algum local da América Latina, e o nosso fuso horário é um pouco diferente, ele joga um pouco mais tarde, eu jogo um pouco mais cedo. Na parte da manhã e da tarde, eu coloco o meu preço 1 DL abaixo dele, eu vendo, e à noite eu deixo para ele vender, porque esse cara fica do lado do marketing. E sem conhecer o marketing, eu tomei uma decisão muito ruim. Eu comprei 500 Keyberries a 10k para tentar deixar o preço em 19 e o cara simplesmente colocou outras 500. Um absurdo. E já dando spoiler para vocês, eu ainda estou com as 500 Keyberries na minha bag. Eu ainda não consegui vender, o que é uma tristeza, mas é também um investimento a longo prazo. Então, seguindo toda essa lógica que eu abordei com vocês aqui, pelos meus cálculos, dá para fazer mais ou menos 1kk por dia, fazendo as nossas diárias. Nós vamos farmar bastante dinheiro capturando o T1H e fazendo as quests de Jotô e outras quests em 30 a 60 dias. E o verdadeiro dinheiro está no nosso longo prazo, que é essa manipulação de marketing, a diversificação dos nossos crafts, a compra de itens baratos para vender mais caros, e principalmente o nosso projetinho aí da Evolution na PB. E novamente eu gostaria da opinião de vocês se existe alguma MD azul melhor para fazer, considerando o investimento inicial que tem que ser feito, porque com essa MD aqui eu não tenho investimento nenhum basicamente, o Pokémon é muito barato e não gasta basicamente nada para fazer.
Então, essa é uma coisa muito importante. E também lembrar do tempo. O tempo que leva para você fazer MD é muito importante. Essa MD aqui eu levo 15 minutinhos para fazer. Depois eu posso até mostrar para vocês qual é a estratégia que eu uso, mas é bem simples. Mas enfim, é isso para esse vídeo. E se você tem uma outra estratégia, alguma outra coisa que só você faz, e se você quiser compartilhar, obviamente, levando em consideração o capitalismo, deixe aí nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo.